Meus amigos do Ponto de Vista, estamos iniciando mais uma semana com o nosso Ponto de Vista, dentro daquela nossa ideia de trazermos aqui as pessoas que passaram antes das eleições pelo programa e agora estou de volta aqui no nosso Ponto de Vista. Nosso convidado de hoje é um tanto quanto diferente, em função de que ele veio enquanto candidato do PT, mas depois de tudo que aconteceu na cidade de Patos, ele se torna prefeito da cidade de Patos em função de uma determinação judicial que afastou a prefeita e colocou Lenildo Moraes, que era o seu vice, na Prefeitura Municipal de Patos. Então nós vamos, além de mexer na questão política, vamos mexer também na questão administrativa, ou seja, saber de Lenildo como é que anda a situação da prefeitura, como é que está sendo esse processo dele. Lenildo, primeiro, obrigado pelo, eu sei que sua agenda está lotada, mas um amigo liberou o seu tempo para estar aqui conosco conversando. Falávamos da questão anterior, questão de política, né, de campanha. Primeiro, a avaliação, agradecê-lo por estar aqui conosco. Como é que foi a política deste ano da cidade de Patos? Obrigado, Silvio. Cumprimentar todos os telespectadores da TV Sol, cumprimentar o Jânio Medeiros, proprietário, e dizer que foi um processo bastante tranquilo na minha avaliação. Eu, obviamente, esperava um resultado bem melhor, do meu ponto de vista. Eu acho que a população de Patos preferiu manter a polarização, né? Aliás, fortalecer e potencializar a polarização entre dois campos, PMDB e PSDB. Tem muita gente que tinha até desejo de votar em mim, mas por questão de avaliar que eu não poderia vencer as eleições, terminou votando em um candidato ou outro para não perder o seu voto. O famoso voto útil. O voto útil, né? Então, isso eu reconheço e, de certa forma, compreendo naturalmente e acho que nenhum candidato entra na eleição sabendo que vai perder. Mas eu já sabia das minhas dificuldades no processo eleitoral. Continuei trabalhando, apresentei propostas. O que eu falei na campanha, de certa forma, em alguns momentos, já estou executando na gestão. Ou seja, a população, de certa forma, agora está me conhecendo também enquanto gestor. Me conhecia enquanto vice-prefeito, que não tive nenhuma atuação, não tive nenhuma oportunidade de colocar as minhas experiências, o meu modo de administrar. Agora está vendo, nesse curto período que eu estou à frente da prefeitura, de forma interina, a população está tomando conhecimento. E o processo eleitoral, para mim, sempre foi uma escola. Cada eleição é uma eleição. Então, eu acho que eu também tive a oportunidade de conhecer mais a cidade, já conhecia, né, desde a eleição passada, mas eu tive a oportunidade também de conhecer mais outras pessoas também, tive a oportunidade de fazer debate, de participar de debate com os candidatos também, ou seja, então terminou que a eleição para mim foi muito positiva. Eu não avalio que saí da eleição com a derrota política, saí com a derrota eleitoral, que é natural para quem não consegue vencer. Então, mas eu tive uma vitória política porque eu consegui ser candidato a prefeito, consegui, as pessoas diziam que eu não era candidato, sobretudo alguns setores da classe política de Patos achavam que eu não ia ser candidato, tentaram até a última hora tentar fazer algum acordo e eu não aceitei, eu mantive a candidatura. E agora é bola para frente, tentar dar uma otimizada no partido também. O partido ficou muito fragilizado nessas eleições, tanto em nível nacional como estadual e também municipal, isso é notório. Ou seja, o partido precisa fazer uma profunda reflexão. Eu ia fazer essa pergunta a você. A questão nacional, a questão PT, influenciou também? Tem uma certa influência, porque o PT vem sendo bombardeado desde muito tempo, né, todos os dias na mídia, pauta negativa, né? E eu, por ser do partido, né, terminou entrando no bar. Entrou que algumas pessoas, não, é do PT, aquela coisa toda, né? De forma até muito injusta, porque essa questão dos partidos hoje, todos eles estão passando pelo processo precisam passar por um processo de reformulação, tem que existir uma reforma política profunda. Não existe condição em nenhuma democracia de um país ter a quantidade de partidos que existe hoje. Ô Lenildo, eu sempre falo isso, se fala muito em reforma política, nós não precisaríamos de uma mudança política?
uma mudança de comportamento dos políticos. Porque o que existe na política aí de errado é por causa dos políticos. Correto. Quem faz as leis são os deputados federais e senadores. Ou seja, se não existe uma mudança de comportamento desses parlamentares, a política sempre vai ser dessa forma aí. Então, a gente precisa compreender que tudo que existe hoje na política é culpa dos políticos. Tá certo? Dos políticos. Porque quem faz as leis? Os políticos. Porque o povo votou errado. Mas quem faz a lei é os políticos. Tá certo? O povo só vota errado porque os políticos agem de forma errada. E os políticos estão lá porque são votados. Votados. Outra coisa, se você está num processo eleitoral, alguém pede dinheiro a você, você dá, você tá corrompendo o eleitor. Agora, se você nega, diz que não tem, que não pode, que isso é proibido, ou seja, você está fazendo um trabalho pedagógico de formação política com o eleitorado também. Agora, se o eleitorado se prepara em toda eleição, porque o que está acontecendo é isso, não digo todos os eleitores, obviamente, mas tem uma camada muito grande da sociedade que se prepara no período eleitoral para tirar algum proveito pessoal também, seja por necessidade pessoal, seja por área de saúde, seja por emprego, ou seja, então é esse momento que o eleitor se prepara para poder fazer o enfrentamento e solicitar dos políticos algum benefício privado, particular para ele, que é errado. Agora, de quem é a culpa? É dos políticos que permite que isso aconteça. Porque se você fizesse um grande pacto com todos os políticos, com todos os candidatos, para fazer um processo educativo da eleição, acabava a corrupção eleitoral. Mas, infelizmente, uma camada muito grande dos políticos não quer fazer isso. Lenilton, qual vai ser o futuro do Partido dos Trabalhadores? Eu tenho sempre discutido isso, conversei com o seu amigo Frei Anastácio, com outros integrantes do PT da Paraíba, e aí a minha preocupação era, na minha visão, o PT tem que se reinventar, ou seja, a oposição brasileira vai ter que se reinventar de uma forma ou de outra, se quiser continuar existindo. Com certeza. São dois aspectos. Primeiro que o PT tem que fazer uma profunda reflexão dos seus equívocos. No modelo dele. Tem que fazer. Não tem, eu acho que isso é notório, eu internamente estou defendendo isso já. Eu acho que não dá para ficar como está, tá certo? Do outro lado, a gente tem que compreender que o PT ficou no governo 12 anos, né? Ficou um período longo. E tem o desgaste natural, tá certo? O que aconteceu com o PT aconteceu com o PSDB em 2002, quando Lula chegou ao governo, tá certo? Então, o PT perdeu o governo na minha concepção, teve muita armação, teve o golpe, teve essa manobra, mas também foi muito pelos erros do próprio PT. Faltou identificação. Faltou identificação. E o PT e os outros partidos também cometeram os erros, tanto agora no governo, como em 2002, por exemplo. Por que o PT chegou ao governo? Por causa dos erros do PSDB. Então, e eu estou percebendo que o PMDB, que o PSDB, que estão unidos, né, no cenário nacional, eles estão com muita sede ao pote. Eles estão assim, tentando fazer muitas coisas, tá certo? Que a população não concorda. Olha, eu estou prefeito hoje, interino. Mas muitos dos programas sociais que eu quero, inclusive, renovar para o ano que vem, aí quando eu pego a planilha, né, dos convênios, aí tem lá, não, esse não vai ter mais, esse não tem, esse tá suspenso. Ou seja, grande parte dos programas sociais vão ser extintos. Eu estava escutando esses dias uma entrevista com um cidadão aqui da Paraíba, Mário Borba, que é presidente da Confederação da Agricultura do Estado da Paraíba, né? E ele falando o seguinte, todos os programas ligados à agricultura para o Nordeste não foram implementados nenhum. Agora, os mesmos programas foram todos lançados já na região Sudeste, na região Centro-Oeste. Ou seja, tudo aquilo que é para o Nordeste, eles estão boicotando. A agricultura familiar, que você é expert nessa área, foi secretário de Ricardo Coutinho, como é que ela anda? Olha, no governo federal eles acabaram o MDA, criaram uma secretaria especial, tá certo? Que na realidade não tem nenhuma conotação de ministério, está esvaziada, os programas estão todos cancelados. Para você ter uma ideia, a negociação das dívidas, como eu estava dizendo anteriormente, na região Sudeste e Sul já foi negociado, no Nordeste não foi. Programa de assistência técnica, os recursos foram todos cancelados, a maioria deles.
Recursos para o financiamento, para o crédito também foram todos diminuídos ou cortados, ou seja, de programas essenciais para o desenvolvimento da agricultura. Programa de combate à seca, por exemplo, eles reduziram pela metade a parte dos recursos, ou seja, então é um governo que, ao meu ver, eles estão massacrando o Nordeste por causa dos grandes benefícios que o Nordeste teve nos governos do PT, no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Então eles estão nessa estratégia aí. Tudo que foi implantado pelo PT, eles estão querendo destruir, tá certo? Que é um erro. Era a mesma coisa de eu estar na gestão hoje aqui que era do PMDB, cortar ou não fazer nada que foi feito por Francisco. Eu estou dando continuidade àquilo que eu acho e que é importante para a comunidade, para a sociedade, né? Então, é um erro. Por exemplo, eles estão agora fizeram um duro corte no FIES, tá certo? FIES. Eles não, porque no governo anterior houve muito excesso. Não, o governo anterior ele deu a oportunidade das pessoas estudarem, tá certo? Aí, quando é agora, houve um fechamento total do FIES. Estão fechando também o ProUni, tá certo? Que é um outro erro deles. Porque o ProUni é um sistema interessante, onde as próprias faculdades privadas têm uma espécie de refis, ou seja, você não paga imposto e você abre bolsas de estudo para que as pessoas possam estudar. Uma coisa pagando a outra. Pagando a outra, né? Então é uma coisa equilibrada. Aí cortaram também. Estão agora fazendo no Bolsa Família não entra mais ninguém, tá certo? Ou seja, a tendência é que com o tempo, né, o próprio Bolsa Família seja também extinto. Que na minha avaliação é um programa de distribuição de renda. Eu sou da agricultura, eu tenho sítio, convivo com as comunidades rurais e também sou da área urbana, né? E vejo que muitas vezes as pessoas tinham necessidade. E foi distribuição de renda, as pessoas compraram, a pessoa pode ter um celular, pode comprar fazer uma refeição, pode comprar a sua feira. Ou seja, então acho que o governo ele precisa ter um enfoque mais social também, que não está tendo, né? Eu estou vendo assim muita farofa, né? Muita conversa, né? E pouca execução prática. As obras paradas, você não vê as obras, você não vê as obras em andamento. E outra coisa, e o déficit que o Congresso aprovou para eles foi de 180 bilhões. Ou seja, ele tem uma margem de 50 bilhões para trabalhar aí. Ou seja, então há condição política. Existe condição de melhorar. De trabalhar, tá certo? Ô Lenildo, eu estou utilizando essa primeira parte para falar da questão política, porque aí depois eu quero falar de Lenildo prefeito, né? Por enquanto eu estou mexendo com o Lenildo político ainda. A informação que eu tenho me dada é de que o Lenildo, tudo dando certo, toca o barco até 31 de dezembro, dia 1º de janeiro entrega a Prefeitura de Patos ao seu sucessor, no caso de Naldinho, e aí depois vai dar uma descansada e aí vai repensar o que fazer, o modelo que ele vai utilizar, se ele volta, se ele quer ser político novamente, qual é a pretensão de Lenildo Moraes. Está correto minha informação? Você é bem informado. Olha, nós temos até o tempo que eu ficar na prefeitura, eu vou estar cumprindo meu papel, né? A partir de janeiro eu me apresento, né? Na empresa que eu sou concursado, que é a Embrapa. Inclusive já estive lá semana passada, já estão até separando já uma sala para mim, em Campina Grande. O que você não tem da prefeitura daqui? Eu fiquei lá, pronto, já estão organizando a minha sala, já estão me aguardando para janeiro lá e eu quero me apresentar na minha empresa. Voltar à sua rotina normal? Normal de trabalho, como técnico da Embrapa, cuidar de experimento, fazer transferência de tecnologia, que é o que eu sei fazer, dialogar com o agricultor. Então, bom, isso é uma coisa real, tá certo? É meu feijão, como se diz, né? É meu ganha-pão, é lá. Agora, eu sou um agente político também, eu não vou dizer, Lenildo, não vai ser isso, não vai ser mais aquilo, não. Eu vou para a Embrapa, vou fazer minha rotina normal, eu vou continuar em Patos fazendo política, tá certo? Vou ficar em Patos buscando organizar os agentes sociais, seja empresarial, seja trabalhadores, seja ligado ao meu urbano ou rural, tentando
fazer a política também, de forma como cidadão, tá certo? Aí não vou ser vice-prefeito, não vou ser secretário de Estado, ou seja, vou estar como cidadão. Agora, no processo político que a gente vive, né, eu sou um agente político, repito, eu vou estar sempre no Senado. Tudo pode acontecer. Pode ser. Inclusive nada. Inclusive nada. Eu tenho, inclusive, pretensão de fazer um doutorado, né, de tentar aproveitar esse tempo agora. Também, fazer um doutorado e ir para a academia, né, porque na academia é um espaço de você fazer reflexão, de você estudar, você se atualizar. Então eu tenho... A pergunta, se o partido precisar do amigo para deputado estadual em 2018, o amigo viria? É um debate que a gente vai construir com o partido. Eu acho que o partido ele tem quadros importante para uma renovação que precisa ser feita, né? E eu me considero dentro desse cenário como um agente de renovação do partido também. Apesar de eu estar há muito tempo no PT, mas essa foi a segunda candidatura que eu tive, né? Eu tive a candidatura de vice-prefeito, atrás a terceira. Tive aquela de suplente de senador de Lucélio, que eu era o segundo suplente dele, e fui candidato agora a prefeito de Patos. Então, 3 candidaturas e 33 anos de filiação, né? Então, mas eu nunca tive a oportunidade assim de vencer umas eleições, por exemplo, cumprir um mandato. Estou sendo prefeito agora por uma questão, como você bem falou, por determinação da Justiça Federal do meu país. Lenildo, eu vou dar só um pequeno intervalo agora e na volta eu ainda vou mexer um pouquinho, até porque eu tenho ainda a informação que eu tenho é que ele é candidato apoiado por Frei Anastácio e Luiz Couto. Mas aí eu vou mexer no segundo bloco, tá certo? É um brevíssimo intervalo, eu volto já com o nosso ponto de vista de hoje, recebendo Lenildo Moraes, prefeito da cidade de Patos. De volta com o nosso ponto de vista, o nosso entrevistado de hoje, ao nosso lado, prefeito da cidade de Patos, Lenildo Moraes. Lenildo, faltou uma pergunta que eu não fiz no primeiro bloco, que era... Muita gente diz, Lenildo é candidato a deputado estadual, vai passar esse tempo agora descansando, mas volta, é candidato a deputado estadual por Patos, com o apoio de Frei Anastácio e o apoio de Luiz Couto. Nesse modelo, até Silvio Romero iria. Silvio Romero foi um bom nome também, viu? É bom nome. Olha, eu tenho a convicção que o PT vai passar por um processo de muita renovação política nas próximas eleições, né? Eu estou dentro desse cenário. Se o PT achar que eu devo ser candidato, eu estou sempre à disposição, estaria à disposição da A história cidade. de que sai do PT para ir para o partido do governador não existe? Não existe esse debate, não tem essa discussão. Eu acho que... Existe um modelo seu de aproximação com o governador. Sim, sou aliado do governador, a gente tem conversado politicamente, tem conversado sobre gestão, então não tem... Entre nós, eu defendo o modelo de gestão dele, tá certo? Eu acho que tem algumas coisas que precisa ser feito em muitas cidades no ritmo que ele fez. Então, eu acho que essa questão de A vai me apoiar, B vai me apoiar, não existe essa discussão do partido ainda. O deputado Frei Anastácio, eu creio que ele seja candidato à reeleição a deputado estadual. O deputado Luiz Couto, ele tanto pode ir para o Senado como para deputado federal. Eu defendo que ele seja candidato a Senado. Eu acho que ele já tem 4 mandatos de deputado federal, já tem 2 de deputado estadual. Então ele cumpriria um papel muito importante. Eu vou arrumar a casa. Ele vai para o Senado, o Frei Anastácio para deputado federal e você o estadual. Arrumei a casa. Poderia ser, né? Era um bom cenário, né? Mas é uma discussão que não compete a mim decidir, né? Compete primeiro a eles, do ponto de vista pessoal, depois cada partido, né? Decidir se querem ser candidato a Senado ou a Federal, para eles fazerem a disputa, né, e a discussão interna do partido, né? O meu nome vai estar à disposição do partido sempre, né? Em qualquer cenário e de forma muito tranquila, não vou atropelar nada, vou estar muito natural, vou estar conversando, vou voltar à rotina normal que eu sempre gostei, tá certo? Eu ando na cidade, não tenho problema com ninguém, tá certo? Converso, tenho meu jeito, não me escondo, não fujo do debate, né? E vou continuar sendo essa pessoa, acho que é isso que a gente precisa, né? E tentando mudar a ordem política, eu acho que a gente precisa mudar essa ordem que está aí, esse modelo de política que está aí. A gente precisa ter sempre essa disposição de fazer, mas é um pingo no oceano, mas é o jeito que você tem que ser. A gente tem que fazer
algumas coisas importantes na política. Questão ética a gente tem que resgatar, tem que trazer para as escolas. O que está acontecendo na política hoje é muito por falta de um conteúdo político que as escolas têm que discutir. Na Europa foi assim. Não afastar o jovem da política, né? Trazê-lo para dentro da política. Porque às vezes você discute a questão nas escolas, a questão da corrupção, o jovem, as crianças começam a internalizar aquilo ali. Na Europa foi desse jeito, a Inglaterra passou 400 anos aprendendo para discutir a questão da corrupção e diminuir, porque não acabou, porque não acaba, né? Para chegar a um limite aceitável, né, do ponto de vista dos indicadores internacionais. Então, a França também, a Inglaterra... Então, a Europa como um todo, né? Então, o Brasil precisa fazer isso, né? E aquelas cidades, aqueles políticos que pensam diferente, tem que buscar fazer isso. Lenildo Moraes, eu vou mudar a questão política para falar agora de Lenildo, prefeito da cidade de Patos. Todo mundo sabe, acompanhou o processo, houve uma saída da prefeita de Patos através de uma decisão judicial e automaticamente Lenildo Moraes assumiu os destinos da cidade de Patos. Primeiro, como é que você recebeu? Até porque Lenildo Moraes tinha um sonho de governar Patos, não nesse modelo que tem hoje, né? Seria um sonho de eleito governar para o povo dentro daquele modelo. Como é que o amigo recebeu? De repente, amanheceu uma sexta-feira, prefeito de Patos. Primeiro dizer que eu estava preparado para ser prefeito de Patos. Apesar de não ter sala lá, não ter nada, né? Não tinha. Eu estava preparado, como estou preparado para administrar a cidade. Eu não estava esperando para aquele momento, tá certo? Então, aquela sexta-feira não. Eu me considero uma pessoa sem arrogância, né? Que pela minha formação, como gestor que sou, então eu estava preparado para administrar a minha cidade como estou administrando. A população tem compreendido, né? Tem algum problema ali, outro acolá, mas eu tenho feito minha gestão, né? De forma muito transparente, aberta, né? Sem muita dificuldade. O que eu peguei na gestão, aí é um outro estilo, né? Eu peguei uma gestão de um agente político partidário, né? Que estava no poder há bastante tempo, né? E que a parte da administração era voltada para o fortalecimento de um grupo político, né? Aí passava por cima de lei, passava por cima de procedimentos administrativos. Muitas vezes, como a política funcionava mais forte, não se preocupava com a gestão. Isso é muito ruim, porque você tinha sempre que acomodar alguém. Na realidade era isso, você tinha sempre que acomodar uma pessoa, para poder você não perder aquele aliado. Seja daqui de Patos, seja de cidades do entorno de Patos, ou de fora do entorno de Patos. Ali mesmo. seria a sobrevivência política do grupo. Do grupo. Então, por isso que a prefeitura foi usada para isso, para manter aliado com emprego, para beneficiar aliado em consultas médicas, em exames médicos, para aliado que teve para alugar um imóvel, aliado para alugar um carro ou para alocar um carro, aliado para manter o emprego aqui na cidade ou de fora da cidade. Ou seja, então, você usava a estrutura toda do município, né, para manter esse grupo político. Eu não tenho, meu compromisso é com a cidade. Eu não quero fortalecer meu partido de forma alguma. Eu quero fazer as coisas certas como gestor. Então, por exemplo, se eu tenho que reduzir a folha, eu tenho, como gestor, ter que ter a capacidade de reduzir a folha. Que reduzir. Só na saúde eu reduzi, em 20 dias, no mês de setembro, R$218 mil. Sabe o que eu fiz com esses R$218 mil? Eu comprei medicamentos e consertei as ambulâncias do SAMU, por exemplo, que não tinha pneu, que não tinha bateria, que não tinha pastilha de freios. Ou seja, fiz esse trabalho tirando dali... Botar a máquina para funcionar. Funcionar, tá certo? Que não estava funcionando nada. Estou pagando aos poucos os fornecedores, inclusive da gestão anterior. Estou comprando basicamente à vista tudo. Da minha gestão eu devo muito pouco. Muito pouco, porque eu compro 10 dias, já pago com 10 dias. Certo. Então, eu estou fazendo dessa forma. Praticamente à vista. Praticamente à vista. Era isso que a gestão anterior tinha que ser feito. Porque, veja só, se for feito dessa forma, você consegue administrar. Você vai ter muita gente que vai lhe criticar. Mas você não tem de onde tirar dinheiro. A cidade... Compensação, você não vai ficar devendo a ninguém. A ninguém. Mas por quê? Porque a cidade não fez um planejamento de arrecadação eficiente, Silvio. Nosso sistema de arrecadação é extremamente ultrapassado. Muitas empresas que deveriam pagar imposto não pagam em Patos. Nós estamos botando para cobrar agora.
vinha bandas de rock, sei lá, de São João, vinha cantar em Patos e não pagava ISS. As construtoras, muitas delas, não pagavam ISS aqui na nossa cidade, estou botando para pagar. As empresas de telefonia agora mesmo estão entrando com ação contra elas. Não estava pagando sobre a utilização das torres de geração, de captação, de transmissão. Tem que ser pago ao município. Tem que ser pago um imposto. A utilização do espaço. Exatamente. Então isso aí a gente está acionando também. Ou seja, tinha muita coisa que não funcionava por causa da política, tá certo? Então eu estou equacionando isso. Não estou aumentando IPTU. Vou falar aí IPTU, como é que anda o nosso IPTU? Não, da arrecadação. Dizem que a gente tem uma capacidade de arrecadação X, mas a gente está só arrecada muito assim. pouco. É verdadeiro É isso? verdade, é verdade. Eu, inclusive, tenho feito estudos, né? Espero que dê tempo para eu deixar já um planejamento já feito para que se faça o cadastro, um novo cadastro em Patos do IPTU de nossa cidade. Porque se isso for feito, a gente tem condição de arrecadar pelo menos 4 milhões com o IPTU. Hoje a informação que eu tenho é 1 milhão. É 1 milhão e pouco que se arrecada. Que poderia ser arrecadado 7. Pelos meus cálculos e pelos cálculos dos técnicos, aí pode chegar até uns 4 milhões de arrecadação no primeiro momento. Mas você tem outras áreas que você pode arrecadar mais também, tá certo? Tem empresas que você precisa trazer para Patos. Então a cidade ela tem uma energia muito boa para a atração de investimentos, de empreendedores. Então você pode trazer empresas para a nossa cidade. Eu sou daqueles que acham que a gente não pode esperar que as empresas venham para cá. Você tem que correr atrás. Tem o setor têxtil aí que está buscando investimentos no Nordeste. Por exemplo, você vê hoje Itaporanga, é um grande polo têxtil. É quem está sustentando Itaporanga, né? Então você precisa ter impacto. Você tem esse polo calçadista na nossa cidade, que ele poderia ser mais fortalecido. Você tem, aqui você pode ter um grande centro de distribuição de produtos, ter um porto seco aqui, que seria uma espécie de um grande centro logístico de distribuição. Como Campina Grande tem, né? Campina Grande tem. Eu até discuti com o governador para ter em Patos uma estrutura como essa. Um call center Patos não tem. Cidades menores que Patos tem call center. Um call center gera 1.500 empregos. Ou seja, então o prefeito, tá certo? Ele tem que correr atrás dessas coisas. Porque o problema nosso hoje aqui é geração de empregos. Hoje Patos, eu dizia na campanha, tem 20 mil desempregados, amigo. Então 20 mil desempregados. Aí fica dependendo do poder público. Poder público, tá entendendo? Aí você tem um potencial forte, você tem uma faculdade, você tem um centro universitário se ampliando em nossa cidade, vai vir mais faculdade para Patos. Eu até gostaria que viessem outras tanto privadas como públicas, claro. Para poder gerar emprego, aí você tem um serviço mais, o setor de serviço funcionando, ampliando, né? Então, a nossa cidade precisa de empreendedores, tá certo? Como já tem aqui muitos na nossa cidade, mas você trazer gente para poder investir mais aqui também. O Estado ele vai ser apenas um indutor, um articulador disso aí. O Estado que eu falo é o poder público, né? Então, eu tenho essa visão, sabe? Eu acho que Patos tem muito como crescer do ponto de vista, em todo sentido. E a cidade, tendo essa organização, aí, meu amigo, você administra ela com a mão na roda, como se diz na gíria, né? Porque é mais tranquilo de administrar, porque você vai ter receita. Agora, se você começar a utilizar a sua receita que você tem para fortalecer apenas a política, né? Sem se preocupar com a gestão, aí termina dando errado. Então, eu espero muito do futuro do prefeito eleito, né? Que ele siga nessa linha que eu estou trabalhando. Esse pouco período que eu estou fazendo, eu não estou preocupado em ter carreira política, não. Eu quero só que a população me reconheça ou me veja, né? Pelo seu modelo de governar. De administrar, que eu não estou olhando, eu não estou perseguindo ninguém. Porque ele demitiu gente. Eu tive que fazer algumas exonerações, porque eu não conseguia comprar nenhum analgésico para um posto de saúde. Eu não tinha como botar Tudo combustível. Que você arrecadasse era para pagar a folha. Como é que eu ia comprar o combustível para botar numa ambulância? Olha, da saúde, para você ter uma ideia, o que vem para a saúde só dá para pagar a folha de pagamento. Inclusive, o Ministério da Saúde fez uma auditoria há 2 anos atrás e pediu um esclarecimento à prefeitura, porque que o SAMU, o dinheiro que vinha para o SAMU, 100% era só para pagar pessoal. Infelizmente não foi dada essa resposta no tempo hábil. Nós estamos correndo agora para dar essa resposta, para poder tentar equacionar e não prejudicar
a nossa cidade. Ou seja, então tem que ter essa capacidade. Vai desagradar uns, vai, mas infelizmente a vida é assim. Ô Lenildo, vamos por etapas. Você prometeu que uma coisa que a gente faz muito tempo que briga em Patos é um transporte coletivo. O amigo trouxe o transporte coletivo, já apresentou a Patos, está numa experiência e daqui uns dias está em sua funcionalidade. Alguns contratempos, a questão de como vai ser feito, como vai ser implantado. Como é que anda esse transporte coletivo? Dia 14 começa a rodar. 14 agora. Próxima segunda-feira. Então, nós tivemos na sexta-feira passada uma reunião com o proprietário da empresa lá na ST Trans. Definimos como seria os terminal de integração. A empresa já está rodando. Já está experimentalmente, está certo, conhecendo, né? A ST Trans já está marcando os pontos de onde vai ser os locais dos pontos, com a numeração. O terminal de integração vai ser suficiente? Vai ser suficiente. Aqui, porque ali é o seguinte, tem pelo menos a parte da noite, é uma quantidade muito grande de ônibus que vem de fora, né? Nós vamos utilizar 5 estacionamentos para ser o sinal. Vai ser 5. Vai separar no meio. Mais ou menos no meio, menos da metade. Então aí a outra parte vai ficar para as vans que ficam durante o dia, o transporte alternativo. E os ônibus que vêm à noite. E os ônibus que vêm à noite vão poder. E vai ter um muro, né, que vai funcionar a integração, tá certo? Com bilhetagem, vai ser cartão, a empresa vai disponibilizar o passe escolar também, para que o estudante possa comprar o passe, ou seja, vai ser um sistema bem organizado, os ônibus todos têm ar-condicionado, elevadores para deficientes e para pessoas que têm dificuldade de locomoção também. Enfim, é um sistema bem interessante, é uma empresa que está bastante estruturada no Nordeste, né? Então eu acho que Patos ganha com esse novo modelo aí. As que vieram para Patos deram prejuízo e foram embora. Porque na realidade eu tenho dito o seguinte, nós temos 3 sistemas públicos em Patos, né? Certo. O transporte coletivo agora, temos o táxi e temos o mototáxi. Então se não houver uma harmonia entre esses 3, e a prefeitura não fiscalizar os 3, porque a prefeitura tem que fiscalizar os 3. Não pode, por exemplo, você querer utilizar o sistema de transporte público coletivo, você pegar um táxi ou um mototáxi para prejudicar o transporte. Você tem que ter fiscalização. Tem que tentar unir. Tem que tentar unir. Então essa é a missão nossa, vamos dar toda a condição para os 3 setores, não vamos perseguir ninguém. Tem ainda o tal do táxi lotação, né? Que vai ser está sendo feita uma discussão com eles, não tem regulamentação sobre táxi, lotação em Patos. Isso. Então, nós vamos ter que colocar esse pessoal... Moral da história, clandestino. Vamos colocar em praças, ou seja, onde não tiver praça, vamos colocar praças para eles ficarem, porque o correto é esse, né? E ter o sistema de táxi funcionando com eficiência, como tem em toda a cidade. Patos tem táxi que... Eu, pelo menos, sou usuário de táxi, tenho muita tranquilidade de dizer isso. Lenildo Moraes, a gente está encerrando esse segundo bloco nosso. No terceiro bloco eu ainda vou falar sobre a Prefeitura Municipal de Patos, como o Lenildo encontrou. Aí eu vou setorizar, vou falar da saúde, vou falar da educação, vou falar de habitação, vou falar de urbanismo, vou falar de uma série de problemas que tem a cidade de Patos. Então, brevíssimo intervalo, na volta, mais Lenildo Moraes com a gente aqui no Ponto de Vista. É só breve intervalo, eu volto já já. De volta com o nosso Ponto de Vista, nosso convidado de hoje, o prefeito Lenildo Moraes. Terminamos o segundo bloco, eu prometendo que voltaria a tratar da questão administrativa. Lenildo Moraes, por etapas. Secretaria de Educação, você trouxe para trabalhar o professor Osman, apesar de ter feito convite à Adalmira, ela não aceitou e o professor Osman veio exatamente para o lugar de Adalmira. Educação, como é que você tratou, como é que veio tratando a educação de Patos? Eu acho que a educação em Patos, a secretaria está em boas mãos. O professor Osman tem sido assim, junto com o professor Edileudo, que é o adjunto, tem feito... Eles têm experiência, né? Tem experiência, tanto como docente, né, que são professores, como gestores, né? Então, eu acho que Edileudo foi vereador, então ajuda muito, né? E o Osman já foi secretário, né? Então, termina tendo as pessoas certas nos lugares certos, né? Então, encontramos alguns problemas do ponto de vista administrativo, tá certo? Nós equacionamos isso, tinha alguns excessos também,
Tem escola que, por exemplo, que tinha muito vice-diretor, alguns vice-diretores que não tinha necessidade e a gente precisava de recursos em outras áreas. Eu tive que fazer algumas adequações. A frota também de locação de veículos também, eu fiz alguns ajustes, né? Tive que rever alguns contratos. Moral da história, disse que não tinha identificação. Eu mandei colocar em todos os carros a identificação, uso exclusivo em serviço, para que o cidadão comum possa identificar que aquele carro, mesmo sendo locado, ele pertence à prefeitura naquele momento. Correto. Ele não pode estar sendo usado para fazer serviços particulares, por exemplo. Mandei também consertar a frota que estava com problema, ônibus atrasando, não buscando gente, estudantes. Claro que ali e acolá ocorre problema de novo, quebra um ônibus, isso é normal. Claro. Então, mas do ponto de vista pedagógico também, já autorizei que fosse feita a renovação das matrículas este ano. Aquilo que tiver de recursos em execução, a gente vai tocar, tá certo? As creches que não foram concluídas ainda, já pedi para acelerar para que a gente possa concluir esse ano e inaugurá-las. Tudo aquilo que tiver de insumos na educação, eu mandei fazer um levantamento para saber o que é que tinha de merenda escolar, até para não prejudicar a gestão seguinte do ano que vem. Tem muitas coisas que você tem que deixar já preparado para o ano que vem. E a educação é um setor que não pode parar, né? Claro. Você não pode deixar para fazer a matrícula no ano que vem. Você tem que começar a fazer a pré-matrícula, tem que fazer todo o trabalho esse ano. Independente de transição de governo, claro, ela continua. Você tem que fazer, tá certo? Estou vendo a questão do fardamento também, ver se dá para adquirir o fardamento esse ano, já para deixar para o ano que vem também, para não ter aquele problema que teve nessa gestão, que o fardamento só chegou no mês de junho, julho, por exemplo. Então, eu estou tentando correr quanto tempo para ver se resolve. Saúde. Eu vou começar pelo SAMU, tivemos problemas no SAMU e ainda tem aquela velha história de problemas relacionados com falta de medicamentos e falta de atendimento e uma série de coisas que acontecem tanto nas unidades básicas de saúde como nos postos de saúde. Olha, a saúde, a gente está fazendo uma auditoria permanente nela, né? Cada dia a gente descobre algumas coisas, né? Vou começar pelo SAMU, onde você falou. O SAMU, a gente tem umas ambulâncias que já estão sucateadas, né? Pela informação que eu tenho, aqui o programa diz o seguinte: depois de 220 mil quilômetros, elas são automaticamente trocadas. Então, exatamente. Então, o que é que nós estamos fazendo? Então, nós estamos fazendo um trabalho de manutenção preventiva nelas, para não deixar que elas quebrem por falta de manutenção. Então, quando eu cheguei, não tinha pneus, não tinha as pastilhas de freio todas sucateadas, baterias muitas delas sem funcionar. E hoje as 6 ambulâncias, as 6 equipes estão funcionando. Tinha um carro que era utilizado como equipe, mas que não funcionava. Esse eu tirei. Então só com essa retirada eu economizei R$75 mil por mês. Ou seja, em 2 meses eu economizei 150 mil, que vai ser justamente o 13º do SAMU. Ou seja, então tirando dali e colocando ali. Ou seja, e não atrapalhou em nada, porque as 6 ambulâncias são rodando. E essa não era ambulância, mas tinha uma equipe, tá certo? Que era contratada ali, que na nossa avaliação técnica não tinha necessidade. Então o SAMU, equacionamos a questão da alimentação, dos plantonistas, a questão do salário. Pagamos a semana passada, pagamos no dia 4. A minha expectativa é que no próximo mês eu já pago dentro do mês, ou seja, então eu estou tentando equacionar. Os postos de saúde, todos eles estão sendo abastecidos já com medicamentos. Eu encontrei eles sem praticamente nada, sem material de limpeza, sem material de expediente, sem receituário. Ali acolá falta em um outro caso, mas na sua totalidade estão funcionando. Tem alguns postos que eu tenho deficiência por médico ainda, às vezes o médico tira férias, ou adoece, ou participa de um congresso, enfim, eu tenho que ter um quadro de reserva técnica para poder substituir nesses postos. Então isso eu estou contratando mais médicos para poder suprir essa deficiência. Nós estamos sem médico, por exemplo, lá no Mutirão, mas já autorizei a contratação de um médico para já a partir dessa semana começar a atender. A última notícia que eu tive era que você contratou um médico cubano. Contratei um médico cubano, Ele já chegou, inclusive, já está aí.
A minha expectativa é que eu deixe ele em Santa Gertrudes, tá certo? O doutor Eduardo Batista, ele está pedindo remoção para um outro setor aqui de Patos, eu devo transferi-lo e deixar o médico cubano morando em Santa Gertrudes. E até o final da gestão, se tudo ocorrer bem, eu estou comprando uma ambulância para deixar em Santa Gertrudes. Uma ambulância nova, para poder atender os casos de emergência naquela comunidade. Por quê? Porque o SAMU não pode fazer determinado tipo de atendimento. Tem que ser um outro procedimento, né? Então, isso eu estou fazendo um esforço, não é promessa, estou fazendo um levantamento ainda para poder ver se dá para comprar essa ambulância nova para colocar em Santa Gertrudes, né? Outro aspecto importante é que a gente abriu a UBS Verônica Vieira, lá no Jardim Lacerda, já está funcionando. Fizemos o convênio com a FIP, com as Faculdades Integradas de Patos, para contratação de médicos residentes. São 8 médicos residentes que vai começar em breve os atendimentos, se não em dezembro, mas em janeiro já vai começar, mas também o fornecimento de medicamentos. Eles já mandaram a primeira remessa de medicamentos, foram R$30 mil de medicamentos que eles adquiriram. Eu já fiz essa distribuição nos postos de saúde, somando com aquilo que a gente já tem. Agora, os médicos vindo, a gente vai ter uma economia, porque nós vamos ter 8 médicos, além dos professores, que são professores desses médicos residentes, que vão estar também nos postos de saúde da nossa cidade. Então, é uma parceria importante. Então, a saúde, eu creio que a gente vai, aos poucos, organizando para que o novo gestor encontre um outro cenário. Como é que é da questão dos exames? A questão dos exames, eu encontrei uma clínica que eu não permiti só por questão de ética, né? Eu não conversei com ele, não vou falar, mas uma clínica que fazia 1 ano que não recebia da prefeitura os seus exames, né? Mas ele, até como profissional, ele liberou, continuou fazendo, eu estou pagando ele aos poucos o passado. São exames de mamografia, por exemplo, né? Exames clínicos que são essenciais para o diagnóstico de qualquer doença, né? E é feito de forma privada, através de uma contratação que tem com a prefeitura. E desde dezembro do ano passado que não era pago. E essa empresa não estava recebendo? Não estava recebendo. Aí da minha gestão, já paguei o mês de setembro a eles, que foi R$42 mil. E estou pagando, vou pagar outubro a ele, que ele já terminou, e vou pagar uma parte referente a agosto também. Ou seja, então, mas está sendo feito. Tinha muita marcação que era feita de forma política, eu cortei essas marcações que não estava entrando no sistema. Certo. Então, por isso que sobrecarregava o freio de caminhão, muitas vezes as pessoas ficavam esperando muito tempo aqui. Eu estou, inclusive, autorizei a Secretaria de Saúde a aumentar a quantidade de exame para determinadas especializações, porque são muito poucas, ou seja, com essa economia de recursos que eu estou fazendo... Você está usando na saúde? Na saúde. Certo. Tá certo? Ô Lenildo, outro dado importante com relação à saúde de Patos, e você sabe muito bem disso, é que nós temos uma sobrecarga, por exemplo, no Hospital Janduí Carneiro, que é o hospital regional. O amigo já disse e repetiu várias vezes que vai entregar a UPA de Patos. Estou fazendo todo um esforço e creio que vou entregar. O que é que falta para entregar? O que falta é botar ela para funcionar a parte física, né? A parte de estrutura já está pronta? Já tem os equipamentos, já tem os médicos, que são todos contratados pela prefeitura. Eu vou usar os médicos daqui mesmo, que são ortopedistas, que são ginecologistas, ou seja, eu vou usar os mesmos médicos que tem aqui e vou dar um plantão a mais para eles. Ou seja, eles querem. Os enfermeiros, a mesma coisa. Então, eu não vou contratar mais ninguém, tá certo? Eu vou usar os mesmos profissionais efetivos que a prefeitura tem e vou dar um plantão a mais para eles e vou colocar para funcionar. Ao invés de contratar mais pessoas. Então, eu vou utilizar o próprio quadro, dentro de uma escala, tá certo? Eu não vou ter aquele quadro exclusivo do SAMU, mas eu vou ter uma escala ali com 100 pessoas que um dia ali por semana... Sempre vai ter um profissional lá. Vai ter um profissional lá, tá certo? Ou seja, para não criar... A UPA vai estar assistida sempre. Sempre, né? E a questão dos equipamentos, nós já começamos a instalar, parte dos equipamentos já estão instalando. Hoje, inclusive, essa semana, nós estamos resolvendo a parte da energia, estamos colocando um gerador lá, tá certo? Para poder... ter o funcionamento dele, teve um problema de carga elétrica, então está sendo equacionado isso. A parte referente
a equipamentos, uma parte já chegou e a outra deve estar chegando essa semana para a gente colocar, a parte de mobília da mesma forma, então eu tenho uma expectativa que no mês de dezembro a gente consiga entregar a UPA para a nossa cidade. Lenildo Moraes abriu o gabinete dele, disse, não, Dinaldinho, nós vamos fazer uma transição aqui, vai ter o espaço da prefeitura, vocês vão usar todo o espaço necessário para a transição. Depois disso, nós tivemos processo de Dinaldinho com relação à folha de pagamento e a informação de que, a partir de agora, qualquer decisão tomada por Lenildo vai ser contestada na Justiça. Já Lenildo Moraes tomou a decisão de que essa história de ter secretário lá dentro mexendo em papel acabou. Não, é isso não. Na realidade, nós temos que cumprir o nosso dever constitucional, né? Que então, a transição tem que ser respeitada. Feita. Nosso prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas, que nós temos que formar a nossa comissão, é dia 30 de novembro, tá certo? Você foi quem abriu antes. Eu abri antes, eu estou envolvido na gestão. Você não esperava os processos. Nossos secretários estão trabalhando ali para botar a UPA para funcionar, para manter a cidade limpa, cuidar da agricultura para que não falte água na zona rural, enfim, a gente está trabalhando nessa linha, né? Então, no momento certo, né, cada secretário de suas partes vai receber a equipe, vai dar tempo, a gente está organizando para isso. Quanto à questão da justiça, né, que o prefeito eleito entrou contra a venda da folha... Você não esperava? Não, eu não sei, eu acho que foi um erro dele, um equívoco, né? Silvio, eu estou deixando a cidade organizada, estou acionando aí as teles para poder deixar dinheiro na prefeitura, que vai ser ele que vai usar. Só de imposto que eu estou tentando trazer para a parte das empresas de telefone é mais de 3 milhões de reais. Eu estou com um precatório aí, que vai cair a partir de junho do ano que vem, que é um valor significativo, eu não sei o valor, mas muito mais de 20, 30 milhões, que pode cair para a prefeitura, vai ser para ele, ou seja, eu estou organizando a prefeitura para ele, tá certo? Aí eu tenho uma folha, uma venda que foi feita, que é um dinheiro que é para usar... Você já disse que vai usar o valor para pagar... A folha de pagamento. A folha de pagamento. Para deixar... E a parte do décimo. E a parte do décimo. Por exemplo, a folha da saúde é paga atrasada. Nós não pagamos ainda os servidores da saúde. Por quê? Porque a gestão anterior se programou para sempre usou o dinheiro para uma determinada coisa e deixou o mês dentro. Ou seja, esse dinheiro chegando, eu vou atualizar a folha, para quando chegar em janeiro, ele manter o pagamento em dia. Dele mesmo agora. Então, eu não sei por que ele fez isso, eu acho que é um equívoco político. Eu trabalho com gestão, eu acho que a gente não pode questionar uma coisa que é desse modelo aqui. Era como se eu tentasse proibir qualquer coisa que viesse para ele. Não acionar ações, por exemplo, para beneficiar a cidade. Porque 3 milhões e meio, amigo, né, no Natal aqui em Patos esse ano, os servidores vão receber em dia, vão receber o 13º, o comércio vai circular mais. Ou seja, não é apropriado para um gestor tentar interferir num processo como esse, até porque nem o prefeito ele é ainda, ele não foi nem diplomado ainda, só depois é que ele poderia fazer isso, na minha avaliação. Tem muita gente que diz que Dinaldinho é um homem de sorte porque pegou um Lenildo na vida dele e Lenildo praticamente vai ajeitar a prefeitura para entregar ele. Isso lhe surpreendeu também. Eu acho que cada um faz as suas avaliações. Eu acho que, do ponto de vista estratégico para Patos, o que ele está fazendo em entrar na justiça contra isso aí, não é politicamente correto. Para quem é gestor, eu acho que não é por aí. Seria a mesma coisa de Dilma, que estava naquele processo de impeachment todo, por exemplo, não aprovar a lei da repatriação. Foi no governo dela que fez aquilo. Era um dinheiro que todos nós sabíamos que naquele momento ela podia cair e caiu. Você sabia o volume que tinha. Era, exatamente. Mas ela fez, ou seja... Foi quem fez, é verdade. Então esse é o cenário. E Patos vai ser beneficiada. Patos vai ser beneficiado. Verdade. Tem pequeno fornecedor aí, Silvio, com mil... Fala em fornecedores. Como é que andam os fornecedores da prefeitura? O fornecedor é o seguinte, eu estou pagando a parte de minha gestão. O que eu estou comprando, eu estou pagando. E estou aos poucos pagando da gestão de Francisco. Anteriores. Questão da saúde, eu estou priorizando. Alguns serviços essenciais. Merenda escolar. Merenda escolar, tem que pagar. Então, tudo isso. O pessoal está comendo todo dia, né? Exatamente. Transporte coletivo, transportes de alunos, ou seja, então, isso eu estou fazendo e vou continuar fazendo. Tudo caminhando, você entrega ao governo dia 1º de janeiro a Dinaldinho. O que é que você espera desse governo de Dinaldinho que está vindo por aí? Até porque você vem acompanhando, já viu alguns secretários que ele já anunciou nomes. Como é que da sua visão, veio esse governo de Dinaldinho?
Não, eu estou na prefeitura, o tempo que eu ficar lá, eu não sei quanto tempo eu vou ficar, né? O tempo que a justiça determinar, eu estarei lá. Eu espero que ele deseje sorte a ele, desejo que ele faça um governo equilibrado, tá certo? Compromissado, transparente, porque é isso que a população quer. A população quer que ele faça um governo transparente e, sobretudo, que faça com que a nossa cidade continue avançando, crescendo e sem perseguição. Isso é o que nós queremos. Eu queria agradecê-lo por estar aqui conosco, dentro do nosso ponto de vista, né? Desejar boa sorte nesse restante de caminhada que você tem por aí e agradecer-lhe, deixar esse espaço aqui para que você possa se despedir dos nossos telespectadores. Eu agradeço a você, Silvio, agradeço a TV Sol por essa oportunidade, mais uma vez agradecendo ao proprietário, o Jânio Medeiros, e dizer que estamos fazendo nossa parte, cumprindo nosso papel constitucional e vamos continuar trabalhando. O dia que eu ficar na prefeitura é trabalhando para o Patos, você pode ter certeza disso. Então, um sucesso a você, um Feliz Natal, tá certo? Se a gente não vier mais aqui, Feliz Ano Novo para todos nós, se Deus quiser. Obrigado ao Lenildo, obrigado aos nossos telespectadores. Lembrando que na próxima semana mais convidados estarão conosco aqui no nosso ponto de vista. Um abração a todos, obrigado pela audiência. Até a próxima semana com mais um ponto de vista. Um abração e até lá, se Deus quiser.